Inscreva-se no canal do Pastor Edivaldo Silva, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. O sangue de Jesus. Capítulo 7. O sangue de Jesus, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos é nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Hebreus 13:20. Outra arma muito poderosa que Deus nos deu é o sangue de Jesus Cristo. Quando um crente pleitear o sangue de Jesus, ele é automaticamente protegido dos ataques de Satanás e seus agentes. Seu sangue lembra Satanás e os demônios de sua derrota na cruz. O derramamento do sangue de Cristo na cruz, sua morte e consequente ressurreição nos trouxe de volta a Deus e também selou a eterna destruição de Satanás e seus anjos caídos. Certamente, levar Jesus para a cruz é uma das coisas que o diabo se arrependerá eternamente. De fato, a Bíblia diz que se ele, o diabo, soubesse, ele não teria matado o Senhor da glória. O derramamento do sangue de Jesus, sem saber o diabo, foi o que era necessário para selar a aliança eterna entre Deus e nós. E uma vez que você invoca essa aliança, o diabo é desorganizado, desarmado e desgraçado. Isso é exatamente o que as Escrituras dizem. Veja Colossenses 2:15, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Você entendeu isso? O sacrifício através do sangue de Jesus Cristo na cruz despojou e desgraçou o diabo. Então, quando você reivindica o sangue de Jesus, isso é exatamente o que você está fazendo. Você está neutralizando o poder e as atividades de Satanás. Você o torna impotente, sem poder e também o envergonha. Assim, me diga por que ele não deveria ficar nervoso ao ver ou ouvir de seu sangue. Vejamos novamente o testemunho do evangelista João Bar Jesus. Esse incidente aconteceu quando ele ainda era servo de Satanás. Ele disse: então, eu chamei o quarto dos espíritos superiores no império de Satanás, seu nome é Belial. Em qualquer lugar que você vê, algumas pessoas reunidas ou realizando uma reunião ou festa e depois, eles começarem a brigar, usando as cadeiras, bancos e chicotes ou, talvez até mesmo, se cortando com facas, pedaços de garrafas quebradas, é Belial, o espírito demoníaco que os visitam. Essa é sua função na ordem satânica, causar brigas, seja ela na família, entre amigos ou até mesmo em uma comunidade. Eu ordenei a ele: vá adiante e trabalhe neles para começarem a brigar. Eu disse a mim mesmo, depois que todos eles se dizem avivalistas. Quando eles começaram a bater uns nos outros com bancos, os jornais terão a seguinte manchete no dia seguinte: avivamento se transforma em uma luta livre. Continue, ordenei ao demônio. Ele deu uns poucos passos e então parou. O que há de errado? Eu perguntei. Ele me pediu para que fosse ver e eu fui. Nessa hora já não era mais fogo que eu vi, mas era sangue. O lugar todo se parecia com um matadouro onde foram sacrificados diversos animais há pouco tempo. Era como se todas as pessoas estivessem imersas em um rio de sangue. Ele me disse claramente: esse é o sangue do Cordeiro de Deus. Mas mais uma vez eu não entendi. Eu perguntei novamente, zombando: você quer dizer que Deus tem uma ovelha que ele a matou e o sangue dele está assustando você? Eu, também, tenho ovelha em casa. Eu a matarei para você depois, para que você possa beber o sangue. Ele disse que isso não é assim. Ele disse firmemente: esse é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele acrescentou: nada nesse mundo ou em qualquer departamento pode enfrentar esse sangue em combate. Então ele abruptamente se recusou a ir e eu também o segui. O sangue de Jesus. O incidente acima aconteceu assim que o então agente de Satanás foi parar uma reunião de avivamento que estava sendo realizada por um grupo de cristãos. Ele chamou o demônio para fazer o trabalho, mas eles foram impedidos pela chama do fogo de Deus. Ele mais tarde invocou um principado demoníaco mais perigoso destrutivo, Belial, o espírito de violência, destruição e desobediência, e o sangue de Jesus imediatamente apareceu e cobriu todo o local da cruzada. E o demônio não pode arriscar a se aproximar e retornou para começar a ensinar seu chefe humano sobre a origem, o poder e a eficácia do sangue de Jesus. Sim, eles sabem. Esse testemunho claramente manifesta o poder do sangue de Jesus Cristo.
Nós devemos sempre utilizá-lo para combater Satanás e os agentes das trevas. Eu concordo totalmente com aquele demônio que nada nesse mundo ou qualquer departamento pode enfrentar esse sangue. Eu estou realmente feliz com isso. Quando eu me converti, essa foi a primeira lição que Deus me ensinou. Ele me fez saber que o sangue de Jesus Cristo é um escudo para os crentes e que os agentes de Satanás ou demônios não podem opor-se a ele. Eu estava em um transe nesse dia específico e de repente eu vi 2 agentes das trevas entrando na sala que eu estava. E imediatamente as portas e janelas da sala foram fechadas. Cada um desses seres demoníacos segurou minha mão. Eles disseram que eles foram enviados do reino das trevas para me prender. E imediatamente eu clamei o sangue de Jesus. E você sabe o que aconteceu. Suas mãos foram forçadamente removidas da minha e uma força começou a me levantar na sala. Eu estava sendo como um foguete até que eu desapareci do lugar. Realmente, há poder no nome sangue de Jesus. Nós podemos sempre usá-lo no confronto com as potestades das trevas. Invoque o sangue para repelir ataques satânicos enquanto vai para a cama. Invoque-o antes de você sair de casa todo dia. Invoque-o sobre seus filhos. Invoque-o por onde quer que você vá e sempre que você sentir a presença de um espírito demoníaco ou você se encontre em algum perigo. Ele é muito poderoso e eficiente. Verdadeiramente, nenhum poder pode enfrentar esse sangue no combate. Veja novamente o que Emmanuel Eni diz. É sobre um cristão que embarcou em mesmo ônibus que eu. Ele era muito dedicado e começou a distribuir folhetos do evangelho dentro do ônibus. Quando ele me deu o folheto eu o rejeitei. Ele começou a pregar, então eu fiquei perturbado e bati com o A-neon no meu dedo. Isso era para matá-lo. O rapaz gritou, o sangue de Jesus. Imediatamente, apareceram um relâmpago, fogo e um anjo. Um forte vento novamente me removeu com grande força para fora do ônibus para dentro de uma selva espessa. Se não fosse pelos poderes malignos que estavam me apoiando, eu poderia ter me perdido naquela selva. O cristão não sabia a respeito da guerra que foi travada ao seu favor. Tudo o que ele sabia, incluindo outros passageiros, foi que eu desapareci do ônibus. O nome de Jesus e o sangue de Jesus na boca de um crente mandam fogo, etc. Ótimo. Há um poder tremendo no sangue e no nome de Jesus Cristo. Agora, você pode seguir para o próximo capítulo. O fogo de Deus. Capítulo 8. O fogo de Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. Mateus 13:11. Então enviou para lá cavalos, carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite, e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, aí, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. 2 Reis 6:14-17. Outra arma para nossa batalha espiritual que nós queremos discutir aqui é o fogo de Deus. O fogo de Deus é uma terrível arma de destruição em massa que Deus tem fornecido aos cristãos contra o inimigo. Mas infelizmente, a igreja não está fazendo uso adequado dessa arma espiritual e letal. Sim, eu a chamo de arma de destruição em massa, ADM, porque ela é, sem dúvida, mais mortal que bomba atômica, nuclear, laser e hidrogênio desse mundo. Você não pode se relacionar com Deus por um período razoável sem notar que o fogo é um atributo indispensável dessa presença e ações. Na Bíblia, você sempre verá o fogo sendo associado com a presença de Deus. Por exemplo, Levíticos 9:24 diz que, porque o fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura, sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. O livro de Apocalipse 4:5 também diz, e do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5. Existe uma emissão de fogo na presença de Deus. Você estará certo que você não pode separar o fogo de sua natureza, essência e manifestação. Em seu trono, existe uma constante emissão raios, trovões e chamas,
Quando ele está feliz e quer receber teu sacrifício, ele desce com fogo. Quando ele quer se manifestar ao seu povo, ele se apresenta no fogo e fumaça. Quando ele quer tirá-los da escravidão, ele os protege como uma coluna de fogo e nuvem. Quando ele quer lutar por eles, ele chega com carruagem de fogo. Quando ele decidiu ungir os discípulos com o Espírito Santo, ele também veio com línguas de fogo. Quando ele quer dar uma tarefa aos seus profetas, ele vem como uma sarça ardente. O fogo estará queimando sem consumir as folhas. E quando ele ficar irado com seus inimigos, ele os consumirá com fogo e enxofre. Então, se você se lembrar, Deus disse aos sacerdotes do Velho Testamento para se certificarem que o fogo não se apague no tabernáculo. Então, parte de sua natureza é combustão. Agora, Deus protege seu povo com fogo. Quando os israelitas saíram do Egito, a coluna de fogo os conduzia à noite e uma coluna de nuvem os conduzia de dia. Quando os egípcios se aproximaram para capturá-los no caminho, a mesma coluna de sua presença recuou, formando uma barreira entre o povo de Deus e seus agressores. Isso protegeu os israelitas, realizando impossível com a aproximação dos seus perseguidores. Veja, e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Êxodo 14 2.19,20 O fogo de Deus estava pronto para protegê-los dia e noite. Ela muda de acordo com a hora, circunstância e situação. Mas permanecer na constante tarefa, proteger o povo de Deus. Olha o que aconteceu aqui. Imediatamente ele sentiu o perigo. Da nuvem se transformou em fogo e o anjo de Deus que estava andando visivelmente com eles também recuou para a retaguarda. Todas essas configurações bloquearam, desfocou e incapacitou instantaneamente seus inimigos. E você percebeu que aqui essa grande batalha final contra os egípcios estava tomando lugar à noite. Nós também vimos esse tipo de proteção em 2 Reis quando o profeta Elias orou para que Deus abrisse os olhos de seu servo para ver aqueles que os protegiam. Deus abriu os olhos dos servos e ele viu ao redor de cavalo principal e carruagens de fogo. A proteção de Deus sobre o seu povo é muito forte, total, constante e invencível. Ele se certifica que o inimigo não o ataque ou os destrua à vontade. Caso contrário, Satanás teria dizimado toda a humanidade. Agora, uma das maneiras que Deus tem é construir uma muralha de fogo ao redor dos crentes. Os agentes do reino de Satanás sabem muito bem disso. Eles, frequentemente confessam que o fogo estranho frequentemente os impedem de ter acesso aos cristãos. Deus sabe o quão fraco Satanás e seus demônios é, por isso, sua criação de uma defesa formidável na forma de chamas ao nosso redor. A maioria dos cristãos, como o servo de Elias, não percebem isso até Deus abrir seus olhos para vê-lo. Se você o vê ou não, ele está sempre lá, sempre pronto a te proteger. Em Zacarias 2:5 diz, pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Essa é a promessa de Deus para seus filhos. A Bíblia também nos conta que Deus falou entre o fogo. Aquele fogo saiu de sua boca. Ele responde com fogo. E ele também é um fogo consumidor. E quando os crentes se apropriam disso, então Satanás e seus demônios sempre terão que fugir. Nenhum agente do reino de Satanás, ou o próprio Satanás, pode resistir ao fogo de Deus. Ele devasta, derrete, liquida, destrói, incapacita, arruína, consome, causa danos irreparáveis. E isso porque eles sempre correm para assegurar sua visão. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Salmos 104. 4 pessoas que se envolvem com ministrações de libertação apreciarão melhor isso. Eles verão com frequência e ouvirão demônios gritando, implorando e fugindo a cada momento que fogo de Deus descer. O diabo está também sempre assustado com o fogo de Deus porque o lembra do seu eterno lugar no lago de fogo. Ele odeia ouvir ou ser lembrado dessa irrevogável castigo, eterna e dolorosa que espera por ele. Agora a Bíblia já nos diz que nós receberemos o batismo de fogo de Jesus. Então o próprio Jesus apoiou isso quando ele disse, vim lançar fogo na terra. Lucas 12:49 Deixe-nos começar a usar essa arma letal de destruição em massa que Deus tornou disponível para nós. Ele sabia que nós sempre precisaremos dela na luta contra o mal e determinadas forças da escuridão.
Eu espero que você esteja aproveitando tua leitura. Agora observe o papel dos anjos nessa guerra no próximo capítulo. Capítulo 9. O papel dos anjos. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. Outra grande arma que nós temos como cristãos em nosso arsenal espiritual são os anjos. Anjos são seres celestiais poderosos. Eles são seres espirituais e mensageiros de Deus. Sua principal função é adorar a Deus e também garantir que suas instruções sejam cumpridas. Eles patrulham a terra. Eles ajudam, protegem e ministram ao povo de Deus. Eles executam a maioria das atividades entre o céu e os crentes, e algumas vezes de não crentes. Eles são muito fortes, muito inteligentes, obedientes, santos e rápidos. Eles podem alcançar qualquer parte do universo em fração de segundos. Então, na batalha, um anjo pode matar centenas de milhares de seres humanos em uma noite, como nós veremos dentro em pouco. Antes de vermos algumas de suas atividades e como eles podem ajudar em nossas batalhas espirituais, vamos entender o que Jesus estava dizendo no texto que lemos no início. No momento em que Jesus estava chegando do Getsemane com seus discípulos, ele encontraram Judas que veio com um pelotão de soldados armados para prendê-lo. E imediatamente Jesus se identificou: sou eu. Todos os soldados foram ao chão. Depois disso, ele espontaneamente se submeteu a eles. Nós comentamos sobre isso anteriormente. Mas Pedro não quis ver tal coisa. Ele imediatamente sacou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus reagiu dizendo a Pedro para que guardasse sua espada, que se ele Jesus quisesse proteção, ele poderia ter pedido ao seu pai que enviasse milhares de anjos para lutar por ele. Mas era desnecessário porque era hora de cumprir o que ele veio fazer na terra, morrer pelos pecados do mundo. Na verdade, a versão americana King James o coloca dessa maneira: crês tu que não posso invocar meu pai, ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos. Uma legião tem por volta de 6.000 soldados. Então, 12 legiões terão 72.000 soldados. Então Jesus estava dizendo que se ele quisesse, ele poderia ter pedido para Deus lhe enviar 72.000 anjos prontos para lutar por ele naquela batalha. Agora que você conhece as implicações disso, se um anjo poderia matar por volta de 185.000 tropas assírias em apenas uma noite, então 72.000 anjos seriam capazes de matar 13.320 milhões na mesma hora, uma noite. E me diga, qual era a população do mundo naquele momento? E como muitas pessoas sobreviveriam? Mas Jesus não tomou essa opção porque era a hora e a vontade de Deus que ele fosse morto para a remissão da humanidade. Mas o nosso principal interesse aqui é que Jesus foi nos fazendo conhecer que existe a possibilidade de pedir ao Pai, Deus, para enviar anjos para a proteção de seu povo, e Deus faria isso instantaneamente. Ótimo! Agora pode perguntar a si mesmo: a igreja considera essa grande verdade? Antes de irmos para as Escrituras e alguns testemunhos, eu quero enfatizar aqui que Jesus disse que ele poderia ter orado para o Pai enviar os anjos. Isso não quer dizer que ele oraria aos anjos diretamente. É o Pai que enviaria os anjos. Mas eles viriam para nos ministrar, servir, ajudar, proteger, defender e lutar por nós. Isso é muito importante. Um mau entendimento desse simples fato tem levado a milhões de pessoas a adorar anjos e espíritos demoníacos. E a Bíblia proíbe tal adoração. Primeiro vamos ver onde os anjos lutaram pelo povo de Deus na Bíblia. Naquele momento na vida do povo de Israel, o inimigo os ameaçaram com um ataque iminente. Senaqueribe tinha lutado e conquistado Israel. Eles pagaram tributos de toneladas de ouro e prata a ele. Eles saquearam o ouro do templo do Senhor para atender a essa exigência do rei assírio, Senaqueribe. Ele ainda não estava satisfeito. Ele insultou os israelitas, seu rei Ezequias e até mesmo seu Deus. Ele ameaçou a não apenas derrotar Israel na batalha, novamente, mas também humilhar e removê-los de sua terra. Quando o rei Ezequias de Israel ouviu todas as ameaças do rei da Síria, ele rasgou suas vestes, se vestiu de pano de saco e foi ao templo do Senhor orar. Ele espalhou as cartas de ameaças que o rei da Síria enviou a ele perante o Senhor. Depois de orar, Deus respondeu e assegurou a ele que ele lutaria por seu povo. E o que aconteceu? Naquela mesma noite Deus enviou seu anjo para guerrear e humilhar os inimigos de Israel. Apenas um anjo derrotou todos os soldados e seus comandantes. O atrevido rei Senaqueribe fugiu para casa, derrotado e em desgraça. A Bíblia diz que sucedeu, pois,
que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e, levantando-se pela manhã, cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. 2 Reis 19 2.35,36. O anjo matou 185.000, desorganizou os sobreviventes e seu comandante para algum lugar seguro. Mas ele realmente escapou? Não. Outro dia, quando ele foi adorar seu deus Nimrod, seus 2 filhos o mataram ali. Isso é exatamente o que acontece quando Deus envia seus anjos para lutar nossas batalhas. É sempre devastador. O guerreiro de oração, na verdade, todo cristão deve aprender e sempre aplicar essa estratégia de envolver os anjos celestiais em nossas guerras. Os demônios, bruxas e até mesmo Satanás podem algumas vezes tentar resistir você, mas eles sempre fugiram ao avistar os poderosos anjos de Deus. E você sabe que esses guerreiros celestiais, quando chegam para guerrear, geralmente vêm em carruagens de fogo e espadas flamejantes nas mãos. Quem verá tal visão assustadora e não fugiria? Sempre peça a Deus para enviar seus poderosos anjos para lutar por você quando você estiver em uma batalha com o reino das trevas. Daniel também entendeu os recursos e operações dos anjos. Ele sabia que os anjos podem fechar as bocas dos leões. Basta ler isso em Daniel 6:16-22. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e foi com pressa à cova dos leões. E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-e o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus. O Todo-Poderoso enviou anjos para fechar as bocas dos leões. Um anjo fechou as bocas de todos os leões naquela cova. Sim, isso é só como um anjo poderoso pode ser. Você pode precisar de muito. Apenas um anjo é suficiente para silenciar teus inimigos que podem fechar as bocas destas bestas ferozes na cova. Ele teve tantos encontros com os seres celestiais de tal modo que já conhecia seus poderes e operações. Ele tinha o raro privilégio de saber que a oração de um crente tem o poder para causar tantas reações cósmicas entre algumas elites de seres sobrenaturais no mundo espiritual. Nós comentamos sobre isso no capítulo 4, onde discutimos sobre oração. Vamos apenas ler essa parte e continuar. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 10 2.20,21. Esse anjo do alto escalão estava passando informações privilegiadas para Daniel. Daniel desencadeou essas lutas foram para a libertação e bem-estar dos filhos de Deus. Nós entenderíamos isso melhor se Deus abrisse nossos olhos para ver algumas atividades dos exércitos dos céus ao nosso favor, especialmente quando nós oramos em situações perigosas. Então, com todos esses raros privilégios espirituais, Daniel sabia que um anjo poderia fazer. Davi também sabia como os anjos lutam pelo povo de Deus. Veja algumas das suas orações e declarações: sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Salmos 35, 4-6. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Salmos 34, 7. Nós podemos ir em frente. As atuações dos anjos estão por toda parte da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse.
Nós apenas classificamos poucos lugares onde eles lutaram em favor dos filhos de Deus. A oração dos guerreiros e todo verdadeiro cristão deve se aproveitar dessa grande arma que Deus graciosamente disponibilizou a nós. Deixe-me terminar esse assunto sobre os anjos com uma experiência pessoal que tive em 2001, em confronto com um poderoso espírito demoníaco em uma ministração de libertação. Eu estava ministrando libertação em uma jovem que estava possessa por um forte espírito demoníaco destrutivo. Esse espírito entrou na senhora através de sua associação com um amigo, entre outras atividades. Estava se frustrando com qualquer homem que mantivesse algum relacionamento com ela. Mas no relacionamento, as vítimas, os homens, começavam a experimentar problemas repentinos e desgraças financeiras. O demônio nessa mulher deixou claro que ele bloqueou todos os recursos financeiros de suas vítimas. De fato, a pessoa que a trouxe para nossa igreja também era uma vítima que tinha perdido suas riquezas, vendido seus carros e foi despejado de seu apartamento. Ele foi orientado a trazer o resto de seus pertences para as instalações da igreja em lágrimas. Agora, no dia em que nós fomos finalmente ministrá-la, depois de colocá-la em alguns dias de jejum, o demônio nela resistiu a cada tentativa de expulsá-lo. Quanto mais eu ordenava para que saísse, mais ele se tornava resistente e fazia ameaças. Isso aconteceu durante algum tempo e eu rapidamente discerni que o demônio não era apenas um espírito do mal comum, mas um principado habitando um ser humano. Foi muito incomum. Exatamente o tipo que Jesus uma vez descreveu como esse tipo. Nas Escrituras. Pela graça de Deus nós temos lidado com diferentes tipos e níveis de espíritos do mal, incluindo o dragão, rainha dos céus, etc., e esses são todas as poderosas e violentas entidades demoníacas, mas eu não tinha encontrado esse tipo de resistência antes. Então, como esse espírito demoníaco nessa mulher estava ameaçando e se aproximando de mim, eu rapidamente perguntei ao Espírito de Deus o que eu deveria fazer, porque eu sei que naquele ponto poderia ser muito perigoso sem sua imediata intervenção. Ele me disse para chamar reforços do céu. Imediatamente pedi a Deus que enviasse seus arcanjos para prender o espírito. E para minha surpresa, os anjos foram enviados imediatamente. Em segundos. Aquela mesma pessoa que estava furiosamente me acusando e ameaçando, agora de repente começou a lutar com suas pernas, implorando que removessem as correntes de suas pernas e que ela deveria deixá-lo ir. Naturalmente você sabe que era um demônio, falando através dela. Esse espírito até então teimoso, agora se abriu, ajoelhou-se e começou a responder a todas as instruções, enquanto estava lutando com as correntes. As correntes aparentemente estavam dificultando seu movimento, do demônio. Agora ele foi forçado a revelar seu nome, de onde ele vinha e como entrou naquela mulher. Você precisava testemunhar o que aconteceu e quando afinal eu ordenei para sair da mulher. Como ele forçadamente começou a remover muitos materiais invisíveis de cada parte do corpo da mulher e violentamente saiu da mulher. Sua saída mudou imediatamente a atmosfera. Era realmente um poderoso espírito. Mas ele não poderia resistir os poderosos seres angelicais do céu. Quando eu pesquisei o nome do espírito devido a ele ter revelado sua identidade, L, significava aquele que tem atingido. Embora fosse um principado, Deus imediatamente enviou seus poderosos anjos para acorrentar, humilhar e afugentá-lo. Os Salmos 91, 11-13 diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, ó, filho do leão e a serpente. Sim. Isso é muito real, quando Deus dá aos seus anjos a responsabilidade sobre você. Você pisará e esmagará todos os poderes do reino de Satanás e de maneira alguma eles te ferirão. Comece agora a orar para que Deus envie seus anjos para proteger e lutar por você. Eles estão ao teu serviço. A próxima arma é o jejum. E ele é algo muito poderoso. Capítulo 10. Jejum. Outra arma poderosa nas mãos dos crentes é o jejum. Jejum é simplesmente abstinência de comida voluntariamente. Vamos começar com o incidente que aconteceu em Marcos 9, 17-18, 25-29. E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu um espírito imundo, dizendo-lhe,
Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando, e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio de uma criança e eles não puderam. Então, o pai do garoto o levou diretamente a Jesus e reclamou que seus discípulos não puderam fazer o trabalho. Jesus deu uma leve repreensão em seus discípulos e então expulsou o espírito. E o rapaz foi liberto. Depois desse episódio, quando Jesus e seus discípulos estavam sozinhos em casa, eles perguntaram, por que nós não pudemos expulsar o demônio? Então o Senhor se abriu com eles e contou-lhes o segredo, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Existe um nível de autoridade espiritual que você não pode obter sem jejum e oração. Por favor, perceba que você não pode realmente separar os dois. Você não pode jejuar sem orar. Nenhum jejum sem oração se torna automaticamente greve de fome. Mas, voltemos a Jesus, ele disse que aquele nível, de demônio não pode ser expulso exceto por jejum e oração. Isso quer dizer que existe algum que você pode expulsar sem jejuar orar, mas não esse tipo específico. Por quê? Existem níveis de autoridade no mundo espiritual. Tudo no mundo espiritual funciona através de níveis, ordem, leis rigorosas, autoridade e domínio. Na batalha espiritual, orar e jejuar têm um papel muito importante no aprimoramento da tua autoridade. Até mesmo os agentes das trevas entendem esse princípio. E esse é o porquê eles jejuam, para ganhar poder espiritual. Quando você jejua, você humilha teu corpo e alma, enquanto enche teu espírito. Jejuar torna o nosso espírito receptivo, alerta e poderoso. Jejuar atrai atenção e força no mundo espiritual. Ele tem influência sobre Deus, Satanás e o homem. Jejuar caminha com a oração como nós dissemos. Você pode orar sem jejuar, mas você não pode jejuar sem orar. Qualquer jejum feito sem orar é passar fome. É greve de fome. E pode trazer humilhação, concentração e fé. Lembre-se que Jesus reclamou a respeito dos fariseus por jejuar para fazer espetáculos públicos e atrair atenção. Para o jejum ser genuíno, ele deve ser um assunto somente entre a pessoa que está jejuando e Deus. A menos que seja uma atividade em grupo ou ele é conhecido para que pessoas convivam com a pessoa. Vamos voltar à razão pela qual os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele rapaz. Jesus primeiro repreendeu a eles por falta de fé. Então quando eles estavam sozinhos com ele, ele disse-lhes ainda, mas, esse tipo de demônio deve ser vencido com oração e jejum. Mas por que Jesus foi capaz de fazê-lo? Jesus viveu uma vida de oração e jejum. Jesus sim, ele era o Filho de Deus, mas ele precisava de uma disciplina espiritual para começar e vencer sua batalha espiritual com Satanás na terra. Imediatamente depois de seu batismo no Rio Jordão, o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde ele ficou por 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Sem dúvida Jesus construiu a fundação de seu ministério lá no deserto. O diabo veio para abortar a missão e ele o derrotou, definindo, assim, a fase em que continuou a derrotar e destruir todo o reino das trevas através de seu ministério na terra. A batalha no deserto, como eu prefiro chamá-la, foi vital para o sucesso de Jesus no ministério e foi vencido através do jejum. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4:1,2 O diabo usou muitos métodos para tentar Jesus, mas ele o resistiu. Depois de tudo isso o diabo foi embora desapontado. Mas foi posto o fundamento. Tudo o que ela precisou depois disso foi abastecer a vitória que ele já havia conquistado através de um constante jejum e oração. Você já sabe que ele passou muito tempo em oração no monte, no templo, e à noite, manteve o fogo aceso. Agora, diga-me, por que o espírito teimoso não saiu antes de sua ordem? Os discípulos não puderam expulsar o espírito porque eles não estavam atuando no mesmo nível de preparação e autoridade espiritual como Jesus, simples. O chamado e o dom de Deus podem estar lá, mas você precisará do jejum, oração, a palavra e santidade para ativá-lo. Jejum traz
A fé explode os dons e o chamado de Deus em nossa vida. Jesus originalmente tinha um chamado em sua vida, mas a experiência do deserto afiou e explodiu o seu chamado. Foi imediatamente depois dessa experiência que ele começou seu ministério na terra. E você sabe o que aconteceu subsequentemente. Ele escolheu seus discípulos. Sinais, poder, milagres, curar começaram a segui-lo. Existe um grande poder no jejum. O apóstolo Paulo teve a mesma experiência que Jesus. Ele também começou seu ministério com uma experiência de deserto. Quando nosso Senhor o encontrou em seu caminho para a missão de Damasco, onde ele jejuou por 3 dias. Depois que Deus enviou a Ananias para ministrá-lo, e sua visão foi restaurada. Então Paulo nos conta que imediatamente, depois disso, ele foi para o deserto, onde ele foi preparado e bem equipado para o ministério pelo próprio Senhor. Ele que teve uma revelação diretamente do próprio Jesus Cristo. Nenhum homem ensinou a ele. Ele foi ao deserto. Vamos ler isso em Gálatas 1, 15 a 17. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Paulo em seguida foi chamado no deserto da Arábia para jejuar, orar e esperar no Senhor. Ali Deus deu a ele grandes revelações a respeito de seu ministério e outros privilégios, visões exclusivas do céu. Ele mesmo nos contou que ele uma vez foi levado ao céu, onde ele viu e experimentou atividades e coisas inefáveis, indescritíveis, incomuns que foi extremamente proibido de divulgar a qualquer mortal. Deus o equipou e lhe deu muita sabedoria, autoridade e revelações. Sem imaginar, ele pregou com muito poder, convicção, sabedoria, sinais e maravilhas. Ele teve imensa autoridade sobre Satanás e seu reino das trevas. Ele foi para a Arábia para jejuar. Isaías 21 e 13 a 14 fala a respeito da Arábia e diz: peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Dedanim. Saí com água ao encontro dos sedentos, moradores da terra de Tema, saí com pão ao encontro dos fugitivos. A Arábia é um lugar onde nós devemos sempre ir para esconder, para ter revelações, poder e força. É um lugar onde nós incubamos visões, sonhos, revelações, unção e chamado. Ele pode estar no campo, na igreja, em qualquer lugar isolado ou até mesmo silencioso em tua casa. Onde você ficar sozinho e receber de Deus sem ser incomodado pelos afazeres dessa vida. Ele deve ser um lugar de jejuar e um momento de silêncio. É um lugar para reavaliar, receber, se consagrar e renovar nossa força e comprometer com Ele. Mas depois o esconderijo é nosso lugar de descanso em Deus. Nós nos escondemos para manifestar. Mas você deve ter um tempo para jejuar e ter comunhão com Deus se você realmente deseja fluir na autoridade espiritual. Não existem atalhos. Todo cristão, especialmente o guerreiro de oração, deve levar isso a sério. Paulo primeiro foi para o deserto da Arábia antes de retornar para a cidade para fazer milagres, sinais e maravilhas. Onde é tua Arábia? E quando você se escondeu lá pela última vez? Jejuar é um dever de todos os cristãos, especialmente aqueles que se envolverão com ministrações de intercessão e libertação. Na verdade, todo crente precisa jejuar frequentemente. O povo na África, assim como em outras áreas de intensas atividades demoníacas, compreendem melhor esse fato. Jejuar te aproxima mais de Deus e destrava sua unção sobre você. Isso é muito prático. Para uma vida cristã e um ministério mais efetivo e vitoriosa, você deve jejuar de tempos em tempos. Embora você precise de alguma cautela e sabedoria se você está tendo desafios na saúde, especialmente com teu estômago. Você ouviu isso? Em um processo de ministração de libertação, aconselhamento também são necessários que haja alguns dias de jejum antes de ocorrer a ministração. Ele ajuda a enfraquecer o controle de espíritos malignos invasores e fazer o exorcismo um pouco mais fácil. Jejum enfraquece o poder do inimigo e fortalece o crente. Os maiores poderes das trevas são, geralmente, conquistados através de jejum e oração. Isso não quer dizer que esses demônios não podem ser exorcizados sem que a vítima esteja de jejum. Como na cruzada ou em cultos de avivamentos, você segue em frente e os expulsam. Para o ministério, nós sabemos que o poder mais poderoso e mais efetivo ministério são simplesmente os que praticam jejum regularmente.
Eu não tenho visto ministérios efetivos e duradouros que não jejuam regularmente. Jejuar, de fato, é uma arma letal contra o reino das trevas. Os filhos de Israel costumavam utilizar eficazmente o jejum como arma contra seus inimigos. Quando eles jejuavam e oravam, Deus lutou contra seus inimigos novamente. Nós voltamos a Jeosafá. Eu amo muitíssimo esse homem. Ele é um dos meus heróis na Bíblia. Ele foi um homem de Deus, completo. E nós temos muito a aprender com ele. Leia isso. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda a Judá. 2 Crônicas 21-3. Outro exemplo é: Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi, e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Ester 4:15-17. Como dissemos anteriormente, aqueles eram tempos muito difíceis para o povo de Israel. Eles costumavam jejuar como arma de guerra e Deus deu-lhes a vitória. Jejuar é uma forte arma contra o inimigo. A igreja, os guerreiros de oração, os cristãos individualmente devem começar a explorar esse poder. Jejuar dará forças à tua oração. Ele serve de combustível para fortalecer nossas para máxima eficácia. Observe o que Cindy Jacobs, a presidente-geral de intercessão e coordenação da Rede de Batalha Espiritual dos Estados Unidos, fala a respeito em seu livro, Possuindo as Portas do Inimigo. Outro componente perigoso para o número de orações que se apropriam da vontade de Deus é realizar esse jejum acompanhado de oração. Jejum multiplica os efeitos da oração em várias vezes. Isso porque nós frequentemente jejuamos pelos pedidos de oração para assuntos graves. Jejuar toca as coisas que a oração sozinha não resolveria, e isso é verdade. Jejuar atrai o sobrenatural para você. Jejuar atrai os seres sobrenaturais a você. Se você quer ser um amigo dos anjos, então jejue frequentemente. Eu quase esqueci esse aspecto. Quando Jesus estava fazendo os 40 dias e noites de jejum, o diabo foi atraído. Ele veio tentar a Jesus. Porém ele foi bem sucedido em resistir ao diabo. A Bíblia diz que os anjos também vieram e cuidaram dele. A versão King James diz que eles vieram e o ministraram. Mas, o que aconteceu? O jejum causou algumas vibrações no espírito, e os representantes de ambos os reinos foram atraídos. Aconteceu mesmo, quando Daniel estava jejuando. Ele também desencadeou essas reações entre os principados nos 2 reinos. E é esse moveres no espírito que na verdade trazem resultados, respostas. Nós vemos o mundo espiritual. Para um cristão, os seres celestiais os ministraram para trazer as respostas de Deus a você. E eles, também, bloqueiam, perseguem ou destroem os inimigos. Mas também ser vigilantes para discernir o espírito que o está visitando. E sempre compare suas ações e mensagens com a palavra escrita de Deus. Eu digo isso porque muitos têm, sem conhecimento, receber mensagens de demônios, durante o jejum, e eles têm se desviado da verdade, pedindo para que um anjo fale com eles. Que anjo? Anjo de luz ou anjo das trevas? A Bíblia diz que a diabo algumas vezes se mascara de anjo de luz. Um verdadeiro anjo de Deus nunca falará ou fará alguma coisa contrária à palavra escrita de Deus. Isso é muito importante. Minha experiência, eu sempre percebi as atividades dos seres angelicais em todo momento em que eu estava jejuando ou fazendo orações prolongadas. Agora eu entendo que isso é normal. Eu me recordo do dia que eu estava fazendo um jejum total em nossa igreja em Port Harcourt. Na noite do 3º dia, enquanto estava descansando no altar esperando para começar a oração da meia-noite com a minha equipe, eu de repente vi uma multidão de anjos, seres, deslumbrantes, todos pairando em cima do altar. Eles eram muitíssimos. Todos eles estavam acima de mim. Eu gritei para os meus companheiros de oração: venham e vejam anjos, eles são muitíssimos. Os visitantes celestiais imediatamente desapareceram. Algumas vezes, eu os senti me tocando ou até mesmo os ouvi claramente falando comigo. Talvez,
Eu tente escrever um livro sobre suas atividades depois. Você não pode vê-los fisicamente como eu pude naquela noite no altar, mas muitas vezes, eles são aquelas pessoas que você vê em seus sonhos, visões, arrebatamento, ajudando, entregando, confortando, curando e dando a você direções divinas. Eles também influenciam pessoas e circunstâncias ao nosso favor. Eles podem também aparecer em forma humana para te ajudar. Ou você não experimentou a ajuda de estranhos e você apenas não pode dizer exatamente como ele. Deixa o lugar. Isso poderia ser um anjo. Quanto tempo eu devo jejuar? Havia aqueles que jejuavam por apenas um dia. Mas eles todos alcançaram os resultados desejados porque o Espírito de Deus estava com eles. Paulo jejuou 3 dias e depois foi para o deserto da Arábia. Ele também jejuava frequentemente e encorajou os cristãos a jejuarem pessoalmente. Eu jejuo de tempos em tempos. E também no começo de cada ano, nós sempre jejuamos com nossos líderes da igreja por 40 dias. Nós jejuamos de manhã até o início da noite e então oramos de madrugada. Algumas vezes, nós também ficamos sem comer por dias. Nós somente fazemos isso quando somos direcionados pelo Espírito. Sem competição. Você está me entendendo? Não deve haver competição. Não faça como os fariseus. Sem motivos egoístas. Você deve permitir que o Espírito de Deus te conduza. Caso contrário, você jejuará sem necessidade até mesmo quando supostamente você deveria estar festejando. Então existem pessoas que não estão jejuando devido a problemas de saúde como eu disse anteriormente, especialmente pacientes com úlceras. Por favor, seja sábio. Então muitas pessoas têm se destruído por falta de cuidado com relação a isso. Quando você não está com algum problema de saúde ou você não for conduzido pelo Espírito, por favor, não jejue. Jesus foi conduzido pelo Espírito no deserto, por isso ele estava em jejum. Também quando você está embarcando em um jejum completo, certifique-se de tomar água o suficiente. Ela ajuda o teu sistema. Não faça um jejum completo sem água. Eu espero que você tenha realmente entendido, e lembre-se de quebrar o jejum se teu corpo começar a ficar fraco algum dia. Santidade dizendo, porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso. Porque afligimos as nossas almas, e tu não o sabes. Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamar-te-ás tu a isto o jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixas livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa aos pobres abandonados, e, quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, ponto e vírgula, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58, 3-10. Então teu relacionamento com Deus tem alguma coisa para realizar com a potência do teu jejum. Quando você obedece à palavra de Deus, ama o próximo e também cuida de suas necessidades, então teu jejum fará o máximo impacto e produz o resultado desejado. Nós não devemos jejuar para impressionar ou afligir os outros. Nós não devemos jejuar para competir. Não devemos jejuar por razões religiosas. Mas nós o faremos para humilhar a nós mesmos diante de Deus, ficar mais próximo a Ele melhora nossa vida espiritual e quebrar fortalezas. Todos que se dizem cristãos, incluindo os guerreiros de oração, devem fazer a máxima utilização dessa arma que o Senhor tornou disponível a nós. Ele pode fazer toda a diferença em nossa batalha com os inimigos. No próximo, amarrando e desamarrando. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Mateus 12:29. A Nova Tradução Viva coloca em seu rodapé da seguinte forma: alguém não pode roubar o reino de Satanás sem primeiro atá-lo.
Somente então seus demônios podem ser expulsos. Então, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16:19. Amarrar e desamarrar também são armas que Deus deu para nos equiparmos em nossa guerra contra Satanás e suas hostes das trevas. Cristãos, incluindo os guerreiros de oração, devem sempre utilizar esses instrumentos de batalha espiritual. No mundo espiritual, existem táticas de guerra que são praticadas por ambos os reinos para interromper ou limitar a atuação um do outro. Mas nosso Senhor tem nos dado uma autoridade superior para amarrar as atuações do reino das trevas e até mesmo do próprio Satanás. Amarrar é atar ou prender alguma coisa ou alguém com uma corda para alguma coisa. Isso é feito para prevenir a fuga ou algum movimento de uma vítima ou objeto. Então desamarrar é libertar, não segurar, amarrar ou prender. Permitir movimentos livres e restaura a liberdade. Uma pessoa que está amarrada perde seus direitos, privilégios, liberdade e autoridade. Agora, a Bíblia diz que nos foi dada a autoridade de amarrar Satanás, demônios e os agentes das trevas. Nós temos o poder de paralisar suas atividades e até mesmo bani-los. Nós também temos o poder de desamarrar essas pessoas, lugares, comunidades, nações que têm sido amarradas. Todo cristão deve entender isso e rapidamente se envolver. Nós precisamos utilizar essas armas quando nós sentimos atividade ou influência de espíritos malignos. Nós precisamos utilizá-las quando sentimos ataques do inimigo em qualquer área de nossa vida. Nós precisamos usá-las antes de ir para a cama, ou sair de casa todos os dias. É importantíssimo que nós as utilizemos antes, durante e depois de uma guerra espiritual. Quando nós amarramos Satanás e seus demônios, nós teremos sucesso em tornar nossa batalha com o reino das trevas mais fáceis. Isso foi o que Jesus estava tentando ensinar nos textos acima. Ele descreveu Satanás como um homem forte protegendo sua casa e disse que você não pode entrar na casa do homem forte para roubar, despojar, seus bens, vítimas, atividades, sem primeiro amarrá-lo, atá-lo. O que pode ser mais verdadeiro que isso? Um homem forte sempre protegerá sua casa com toda a sua força e armas, mas quando você primeiro amarra, você paralisará a sua força e também limitará sua resistência e reações. Excelente! Jesus estava dando essa ilustração depois que ele expulsou um demônio e os fariseus o acusaram de usar poderes satânicos. Depois de algumas explicações e orientações, ele deu a eles essa ilustração de um homem forte, que implica que ele tinha autoridade sobre espíritos demoníacos porque ele amarrou seu mestre, Satanás. Se eu pudesse amarrar teu mestre, assim como servos como você será capaz de me resistir? Ele parecia estar dizendo. Agora, como nós dissemos, amarrar e desamarrar é a princípio bem conhecido no mundo espiritual. Ambos os reinos, de Deus e de Satanás, entendem isso. Eles sabem que uma vez que você é capaz de limitar seus movimentos e ações, você já venceu a batalha. A pessoa se tornará automaticamente leal a você, com nenhuma ou pouca resistência. Esse foi porque quando os filisteus capturaram Sansão, eles imediatamente certificaram-se que eles o amarraram com suas correntes. Embora eles tivessem arrancado seus olhos, rasparam seus cabelos, eles foram direto para amarrá-lo. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze, e o puseram a girar um moinho na prisão. Juízes 16:21. Sansão foi amarrado porque os filisteus sabiam que uma pessoa desamarrada, especialmente alguém como ele, ainda seria um perigo em potencial. Graças que quando a unção de Deus veio sobre ele essas correntes foram quebradas. Então muitas pessoas carregam as correntes do inimigo quando você as vê no espírito. E isso nunca os permitirá alcançar seus potenciais plenos ou conquistar seus objetivos na vida. Verdade. Agora, se você conhece o processo de como os curandeiros, feiticeiros, e outros agentes das trevas prendem as vidas, fortunas, casamento, finanças, projetos, etc., de suas vítimas, então, você entenderá melhor o que nós estamos dizendo aqui. Eles frequentemente utilizam objetos como capa, cordas, fios, correntes, cadeados, chaves, alfinetes, etc., coisas que podem estar prendendo ou amarrando. Isso é os que eles utilizam para tais encantos ou sacrifícios. Essas coisas físicas são símbolos do que acontece no espírito. Hoje, eu oro para que cada corrente do inimigo sobre tua vida seja quebrada em nome de Jesus.
Nós comentaremos mais sobre isso mais tarde. Então, a batalha espiritual envolve amarrar e desamarrar. E Jesus disse que nós devemos amarrar Satanás e as hostes das trevas, se nós queremos vencer a guerra contra eles. Ele também nos prometeu que o céu apoiaria nossas ações. Ele disse que seja o que for que nós amarremos na terra será amarrado no céu e seja o que for que nós desamarremos na terra será desamarrado no céu. Isso quer dizer que Deus está fortemente nos apoiando nesse aspecto da guerra. Vamos amarrar e expulsar Satanás e suas hostes das trevas. Vamos desamarrar aqueles que ele tem mantido cativos como Jesus fez. Vamos libertá-los. Sim, imediatamente. Agora algumas pessoas podem perguntar, por que Satanás continuaria voltando depois de amarrá-lo? Sim, ele teria permissão para atuar até o momento de sua destruição final no lago de fogo. Mas por enquanto, nós podemos com sucesso parar ou paralisar suas atividades contra nós e nosso meio ambiente. Talvez nós possamos brevemente analisar o livro de Apocalipse que garante o fim de Satanás. Podemos. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 21:3 O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Apocalipse 20:10 Isso é o que o diabo e suas hostes odeiam ouvir, seu fim doloroso. Algumas vezes quando você recorda aos demônios desse terrível destino que os espera, você verá suas frágeis reações. Mas não tenha pena deles. Eles merecem. Claro, o momento para o aprisionamento de Satanás e suas hostes está se aproximando rapidamente, mas por enquanto, temos que amarrá-lo e expulsá-lo. Temos que amarrar suas atividades e desamarrar os poderes do céu contra eles. Essas são armas muito eficazes que nos foi dada pelo nosso mestre general de guerra, Jesus Cristo. Agora, nós podemos ir para o próximo capítulo, o Espírito de Deus. Capítulo 12. Espírito de Deus. Outra arma disponível a um cristão é o Espírito de Deus. De fato, ele é quem fortalece e coordena todas as outras armas. Ele é como o comando central e departamento de inteligência das Forças Armadas. Sem ele, não há nada que possamos alcançar. Nós devemos sempre orar e nos posicionarmos para ser cheio e controlado pelo Espírito de Deus, especialmente quando nós estamos em confronto com o inimigo. Lembre-se que os inimigos que nós estamos confrontando não são humanos, mas espíritos. Então, ele também requererá outro espírito que efetivamente os dê um checkmate. Discernimento. O Espírito de Deus nos ajuda a discernir, detector, o agente ou o espírito em atuação em uma área ou em uma situação em particular. E isso é muito importante. Você não pode lutar com o que você não conhece. Para você ser eficaz e vitorioso em uma guerra espiritual, você tem a necessidade de ser capaz de detectar o espírito em atuação e sua atividade em particular. Então, você pode dirigir-se a ele de forma adequada. E isso é exatamente o que o Espírito de Deus faz por nós. Como um cristão, quando você é cheio com o Espírito de Deus, você já venceu metade da batalha contra o inimigo. O Espírito de Deus lhe dirá qual espírito do inimigo em particular está em atuação, sua força e fraqueza, suas atividades e também a melhor maneira e momento de atacar e defender. Discernimento é simplesmente ter a habilidade para ver a posição das coisas claramente e corretamente no espírito. Como nós dissemos no início, na batalha espiritual, o Espírito de Deus faz o trabalho do comando e da inteligência, como nas Forças Armadas. Ele junta toda a informação necessária sobre as forças inimigas e mostra a você exatamente como aplicá-las para ter vitória. Agora vamos para as Escrituras, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Isaías 11:2-4 Essa profecia de Isaías aplica-se a Jesus Cristo e também a todos nós como cristãos.
Nós somos parte dessa aliança e o Espírito de Deus através de Cristo habita em nós. Isso quer dizer que quando o Espírito de Deus repousa sobre nós, deve vir junto com ele sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e de temor do Senhor. Então nós não julgaremos pela aparência física, boato e engano. E nós também governaremos e destruiremos os ímpios. Isso não é ótimo? Quando o Espírito de Deus vem e repousa sobre nós, então nós podemos ser capazes de enxergar, espiritualmente, combater o inimigo que inclui Satanás e seus demônios. Existem muitas coisas a respeito do inimigo que não seremos capazes de compreender com sentidos físicos. E lembre-se também que ele é mestre em enganar. O diabo e seu reino prosperam ao enganar, mentir, camuflar segredos e escuridão. Então sempre peça a luz do Espírito Santo para detectar, ditar e direcionar nossa batalha contra eles. Essas revelações podem vir através da palavra de Deus, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, voz audível, testemunhos interiores, discernimento de manifestações e profecias, etc. Um crente entrará em batalha espiritual sem ser cheio do Espírito Santo, entrará em guerra sem uma unidade de inteligência. E você, quão desastroso isso pode ser? Existem numerosos exemplos de onde Espírito de Deus deu aos filhos de Deus discernimento das atividades dos seus inimigos, mas eu apenas quero selecionar 3 exemplos aqui. Davi primeiro, deixe-nos falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele nunca entraria em qualquer batalha sem antes consultar o Espírito de Deus. Embora ele fosse um guerreiro muito forte e ele tivesse um grande exército, mas ele dependia mais de Deus para direcioná-lo à vitória. Ele perguntava a ele. Confira, ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel. Todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? Entregarmos-as em minhas mãos. E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo-te um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba, até chegar a Gezer. 2 Samuel 5:17-25 Táticas de guerra espiritual. Davi e Israel estavam em grande perigo e ao contrário apenas depender da força de seus exércitos ou de sua sabedoria. Ele primeiro perguntou a Deus o que ele devia fazer. Deus deu a ele direções e ele venceu a batalha. Sim, os inimigos vieram novamente. E esse momento Deus deu a ele uma estratégia diferente, não ataque diretamente. Ele seguiu as instruções de Deus em cada caso e ele emergiu vitoriosamente. Isso é o que acontece quando o Espírito de Deus está conduzindo-nos na batalha contra nossos inimigos. Nós sempre seremos vitoriosos. Nós não devemos depender da nossa própria força ou sabedoria. Deixe-o conduzir. Elias e o rei da Síria. Observe também o que aconteceu quando o rei da Síria ia à guerra com Israel. Ele discutiria e traçaria estratégias com seus oficiais em segredo e Elias, o profeta, imediatamente recebe o aviso no espírito e transmite ao rei de Israel. Então os planos eram frustrados. O rei da Síria ficou furioso porque isso acontecia por diversas vezes. Ele convocou seus oficiais e exigiu saber que era um traidor entre eles que foi dizer ao rei de Israel as suas estratégias de guerra. Agora, ouça as respostas que eles deram a ele. Não, meu senhor, respondeu um dos meus oficiais, Elias, o profeta de Israel. Conta ao rei de Israel as mesmas palavras que você fala na intimidade do teu quarto. Isso está em 2 Reis 6:8-23. Maravilha! Através da ajuda do Espírito de Deus, o profeta Elias estava recebendo todos os avisos de todos os planos, atividades e estratégias do inimigo. E o rei de Israel estava agindo sobre aqueles relatórios da inteligência com sucesso. Isso é exatamente o que o Espírito de Deus faz por nós hoje. E você sabe que nenhum rei que não tem um profeta não irá muito longe.
Eu quero dizer, um verdadeiro profeta de Deus. Você se recorda, também, que no momento em que Judá foi confrontada com um iminente ataque de 3 nações inimigas, o rei Jeosafá e o povo de Deus oraram e o Espírito de Deus os deu estratégias gráficas de como ir para a batalha. Ele deu até mesmo a posição exata do inimigo e o momento apropriado para atacar. Eles também saíram vitoriosos, e disse: Dai ouvidos todos os de Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã lhes saí ao encontro, porque o Senhor será convosco. 2 Crônicas 20:15-17. Imagine. Até mesmo a inteligência militar, física com todos os seus equipamentos e sofisticações não podem saber tudo isso. Mas aqui, nós vemos o Espírito de Deus dizendo a eles a hora de ir para a batalha, a posição do inimigo, o que ele faria em seguida, e então, a consequência de ainda ser confrontando na batalha. Sem dúvida, ele enxerga além do natural. Ele simplesmente nos conta que aconteceu, o que está acontecendo, o que acontecerá e o que nós devemos fazer para ser vitoriosos. Paulo através do Espírito foi capaz de discernir e descobrir que não foi o Espírito de Deus, mas um espírito demoníaco que estava falando através da menina possessa. Embora ela tenha falado a verdade, mas com a intenção de manipular. Se nós quisermos ser vitoriosos em nossa guerra contra o nosso inimigo, Satanás e seus agentes então nós devemos pedir a Deus para nos encher com seu Santo Espírito. Nós devemos constantemente permitir o Espírito de Deus nos conduzir. Vamos ler isso, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16:18. Como eu disse, essa atuação se tornou possível pelo Espírito de Deus que já tinha feito Paulo saber que era um jogo desleal, era um espírito demoníaco que estava falando através da jovem garota. Paulo imediatamente se enfureceu no espírito e prontamente expulsou o espírito maligno. Era um espírito familiar. É frequentemente muito difícil detectar, porque ele finge perfeitamente imita o Espírito de Deus. Preste atenção, por muitos dias, ele estava seguindo os apóstolos e anunciando que eles eram os servos do Deus Altíssimo, que tinham vindo para dizer ao povo como ser salvo. E isso não era fato. Mas isso estava vindo de um demônio com outra motivação. Algumas vezes, uma ministração de libertação, você encontra esse tipo de espíritos catando e louvando a Deus. Verdade. Ele finge, impressionam e também amam profetizar. Algumas vezes é difícil diferenciá-lo do Espírito de Deus. Esse é o mesmo Espírito que trabalha na vida de um falso profeta, médiuns, adivinhos e cartomantes, clarividentes e místicos. Seu nome original é Espírito de Piton. É um demônio. Ele pode ver dentro do Espírito. E ele tem sutilmente entrado na igreja. Por isso que nós precisamos da liderança do Espírito, de modo que nós possamos sempre discernir entre o real e o camuflado. Se ele não te conduzir, você será enganado e finalmente derrotado. Minha experiência pessoalmente, eu sempre vejo o Espírito de Deus me conduzindo dessa mesma maneira. Ele me alerta da batalha espiritual que está por vir e algumas vezes me dá detalhes do que esperar. Ele faz isso não apenas para me proteger ou proteger as pessoas próximas de mim, mas também apoiar outras pessoas que estão longe. Eu quero dizer pessoas ou lugares que eu possa entrar em contato nessa vida. Mas por que ele deve fazer isso? Apenas para você interceder em seu favor, você experimentará isso de hora em hora. São muitos casos, mas vamos ler o mais recente que me surpreendeu. Veja, o plano para envenenar o presidente Jonathan da Nigéria na primeira semana de novembro de 2010. Eu tive uma revelação assustadora de um plano para envenenar o presidente Goodluck Jonathan da Nigéria. Nessa revelação, uma tela de televisão estava posta diante de mim e eu estava assistindo um homem anunciar a morte do presidente. Com grande temor e quase em lágrimas, eu levantei e comecei a orar para que aquilo não acontecesse com o homem e o país, especialmente naquele momento, pois o país estava passando por crises políticas muito difíceis.
Depois de orar, eu também decidi publicar a revelação em minha coluna semanal do jornal com o Guardian Newspaper, domingo, e conteúdos associados. Segue a coluna conforme publicou o Guardian, Nigéria. Sinais de perigo no espírito. Domingo, 07 de novembro de 2010. Eu vejo, no espírito, uma pesada, contínua e robusta onda contra nosso rei e nação. Eles querem envenenar o rei. Eu repito, há uma eminente conspiração para envenenar o rei. Há séries de conspirações malignas contra o rei. Quando alguém falha, eles imediatamente começam a considerar a próxima opção. O último alvo está certo: impedir o rei de ocupar o trono. Eles acreditam que é sua vez de assumir o trono. Agora, não deixe que o rei durma com ambos os olhos fechados, porque as conspirações são reais e o inimigo está bem determinado e hábil. A conspiração que eu vejo no espírito é muito forte. Ouçam, ouçam e ouçam. Eles estão conspirando, entre eles, para te envenenar. Eu vou ser dado como morto. Vejo seu obituário sendo anunciado na televisão. Foi uma morte misteriosa, realmente foi algo muito triste. É iminente. Que Deus possa pará-lo. Certamente, esse não é somente um plano contra o rei, mas ele é o mais atual que eu vejo no espírito. Existem outros. Existe um plano para liberar a violência religiosa em todo o reino. Eu vejo um caos por toda parte. Eles irão parar o povo e perguntar em que elas acreditam, e se elas não acreditarem na mesma coisa que eles irão decapitá-las imediatamente. Não foi uma boa visão de se contemplar sangue, lágrimas, sofrimento por toda parte. Outros excluíam a possibilidade de um golpe de Estado. Tem uma contínua troca e monitoramento da equipe de inteligência do reino, incluindo a guarda do rei. Não confie em ninguém neste momento. Assistir tua volta continuamente. É uma tarefa hercúlea, mas que é o preço de tua missão, para livrar a nação e o povo de décadas de cativeiro. Por favor, eu repito, por favor. Seja eternamente vigilante, pois você está lidando com víboras perigosas, peçonhenta, paciente, satânica, forte, rica, gênios do mal e muito astuta. Eles usarão tudo que estiver disponível a eles para lutar contra você, até mesmo por meio de instrumentos importados. Seja muito resoluto em lidar com eles agora. Esteja avisado. Não se atemorize. Agora você deve confiar, depender e se achegar a Deus como o rei Jeosafá fez quando ele foi ameaçado por 3 nações inimigas. Ele proclamou um jejum e orou ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel: eis que nos dá o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah! Nosso Deus porventura não os julgará. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E toda a Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, e os seus filhos. 2 Crônicas 20:11-13. As dores que estamos passando, se Deus não intervir, são todas evitáveis. Apenas um pouco de sacrifício, compromisso e negociação. Mas eles não as fariam. Deixe que nós todos entremos em oração pela nação. Ore para que Deus disperse essa nuvem densa sobre nosso país, em nome de Jesus. Amém. Ainda na próxima semana. Deus o abençoe. Pastor Agbué, da Assembleia de Deus da Nigéria. Isso foi publicado no Guardian, domingo, 07 de novembro de 2010, página 58. Intitulado, Nigéria, Sinais de Perigo no Espírito, e foi repetido com uma manchete diferente, porque o rei deve depender de Deus, no Guardian, domingo 27 de fevereiro de 2011. Um mês depois da segunda publicação e 4 meses depois da primeira, alguns líderes políticos do domínio muçulmano do norte da Nigéria foram finalmente presos por planejar envenenar o presidente Jonathan. Você pode acreditar nisso? As notícias estavam por toda parte, na mídia impressa e eletrônica. Toda a liderança do jornal nigeriano tinha a história na primeira página: Thursday, Tribune, Punch, SaraReporters.com e muitos outros jornais eletrônicos. De fato, foi a manchete da primeira página pelo Thursday Newspaper, segunda-feira, 14 de março de 2011. Os suspeitos foram presos e interrogados pelo SaraReporters.com. Conspiração intencionava envenenar Jonathan por Bukola Chitu, Abuja, direto da penitenciaria. O antigo líder da Juventude Nacional do Partido Democrático do Povo, Farouk Bibi Farouk, hoje negou que ser parte de alguma conspiração para envenenar o presidente Goodluck Jonathan.
Farol que foi por 2 vezes da diretoria da juventude na organização da campanha de Atiku reconquistou sua liberdade hoje dizendo que ele foi acusado pelos agentes de segurança de participar de uma reunião onde foi discutido que o presidente Jonathan devia ser envenenado se ele ganhasse a eleição presidencial de abril de 2011. Farol que o secretário do Fórum dos Líderes Políticos do Norte, Belo Abdul Kadiri foi preso sob a alegação. Ele disse: "Eu neguei veementemente essa alegação e ainda insisto que eu não participei de qualquer reunião em Kaduna na data referida, e não estava em Kaduna nesta data. Eu também insisto que nunca discuti nem participei de reunião ou nunca sequer se ouviu um pretexto tão perverso e malicioso com respeito à minha vida. Eu ouvi tal coisa pela primeira vez naquela noite na casa do Serviço de Segurança do Estado. Eu escrevi uma declaração nesse sentido no dia seguinte, 11 de março de 2011, em que eu rejeitava essa alegação e eu dei detalhes de todas as reuniões que eu participei em Kaduna desde o ano passado e o que eu pude me lembrar da pauta discutida nessas reuniões e todos os que estiveram nessa reunião." Sarareporters.com, 13 de março de 2011, primeira publicação pelo nigerianpoliticsonline.com. Nosso Deus é vivo. Existiu realmente um plano para envenenar o presidente? Porque o Espírito de Deus me revelou isso 4 meses antes. O plano estava tão denso e iminente, e Deus certamente tinha um interesse especial no que estava para acontecer. Se o plano tivesse obtido êxito, ele teria colocado o país inteiro em caos. Talvez o país tivesse quebrado ou entrado em uma guerra civil. O presidente Jonathan, um cristão do sul, era o vice de Alhaji Umaru Musa Yar'Adua, um muçulmano do norte. Eles foram eleitos para um mandato de 04 anos em 2007. Mas em 2 anos de sua administração, Umaru morreu. Então, apoiados pela Constituição Federal, Jonathan assumiu seu mandato por completo. Recentemente, os habitantes do norte não ficaram felizes, mas não houve nada que eles pudessem fazer constitucionalmente. Mas o pior que eles esperavam, que Jonathan fosse, respeitando o acordo de zoneamento do partido no poder, voluntariamente permitir que os outros habitantes do norte assumissem em 2011, isso é, depois completar seu mandato com o falecido Alhaji Umaru Musa Yar'Adua. O que não aconteceu. Pelo contrário, o presidente Jonathan iniciou vigorosamente a campanha para sua reeleição. Então os políticos do norte estabeleceram que ele não pudesse fazer isso. Foi feito tudo para pará-lo durante a campanha. E isso trouxe muita rispidez e animosidade na terra, ameaçando a fundação da federação. Na verdade, numa fase, um dos aspirantes à presidência do norte, um ex-vice-presidente, começou a dizer que fazer uma mudança pacífica é impossível, invariavelmente, fazendo uma mudança inevitavelmente forçada. E você sabe o que isso queria dizer, em um país como a Nigéria, com um inevitável histórico de mudanças inconstitucionais de governo. De fato, então e até agora, ninguém está descartando nada. A ameaça continua. Até mesmo enquanto eu escrevo, existe um preocupante e persistente problema de segurança no país. O Boko Haram, um grupo terrorista muçulmano, matou milhares de pessoas através de bombas, surto de suicídios, etc. No dia de Páscoa, 8 de abril de 2012, houve uma explosão de bomba no estado de Kaduna, matando mais de 40 pessoas e milhares de feridos. Isso tem sido algo comum durante os últimos 2 anos. O prédio da em Abuja foi bombardeado, o quartel policial, estação policial, a igreja católica em Madala no dia de Natal, outras igrejas em Suleja, Jos, Yobe, Gombe, Bauchi, etc. E centenas de vidas foram destruídas. Os bombardeios continuam. Agora é rotina. Grandes esconderijos de armas, munição, explosivos e materiais para bombas caseiras, lançadores de foguetes, rifles AK-47, metralhadoras e outras armas são interceptados diariamente pelas agências de segurança. A situação realmente está ficando fora de controle, e com o fato que um grande número desses terroristas diz ser ligados, treinados, equipados importados para dentro da Nigéria por algumas conhecidas, temidas e notórias organizações terroristas internacionais. Agora, se nós voltarmos lermos aquelas revelações novamente, nós perceberemos que essas coisas estão acabando com o país. Graças a Deus que o plano para envenenar o presidente foi frustrado. Caso contrário, ele teria morrido misteriosamente. Na verdade, ninguém soube exatamente o que o mataria na revelação. Graças a Deus que nós oramos e também a publicamos.
Eu conheço outros nigerianos que oraram e aqueles que deveriam agir também agiram. Talvez, esse foi o porquê eles foram capazes de prender os suspeitos. O plano era verdadeiro. O Espírito de Deus revela os segredos do inimigo, de modo que seu povo terá a vitória. Essa é uma grande arma que o cristão possui. Capacitação. O Espírito de Deus também nos capacita. Jesus disse aos seus discípulos que eles receberiam poder depois que o Espírito Santo viesse sobre eles. E só depois eles poderiam representar ou lutar pelo seu reino eficazmente. Zacarias 4:6 também nos diz que, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Grandes guerreiros na Bíblia como Gideão, Sansão, Jefté, Josué, Davi e muitos outros foram todos vitoriosos em suas batalhas porque o Espírito do Senhor os liderou. Vamos rapidamente ler a respeito de Sansão, que destruiu os filisteus que foram o espinho na carne dos israelitas. Ele até mesmo rasgou grandes leões independentemente através do poder do Espírito. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e, chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu, a saber, o que tinha feito. Juízes 14:5,6 Você vê como Sansão foi capacitado pelo Espírito de Deus, foi capaz de matar aquela temida besta apenas com as mãos. O Espírito de Deus repousou sobre nós e sempre fará a diferença. Não importa quão forte o inimigo possa ser, seu Espírito capacita-nos a ter vitória sobre eles. A armadura completa de Deus. Capítulo 13. A completa armadura de Deus. Aqui nós falaremos de uma fase muito importante dessa mensagem sobre a guerra da meia-noite. Sim, esse capítulo é tão importante que você não pode obter nenhum sucesso como um cristão, incluindo ser um campeão na batalha espiritual sem as coisas que nós discutiremos aqui. Nós falaremos a respeito da armadura, o kit de proteção. Como em uma guerra convencional, existem diferentes tipos de instrumentos, kits, equipamentos e armas que você deve levar para o campo de batalha. Falhar em fazer isso fará de você automaticamente uma vítima em vez de um vencedor. Algumas armas, alguns kits, alguns remédios, informação, inteligência, comida e os outros suprimentos como até mesmo água. Você não se atreveria a deixar de fora qualquer peça, ou isso seria o início de tua derrota. Mas Deus designou que nós obtivéssemos vitória e por isso que deixou disponível para nós todo o suprimento espiritual que nós precisaríamos para lutar e vencer nossas batalhas contra Satanás e seu reino das trevas. Essa guerra entre os reinos é realmente algo muito sério. É uma batalha de vida ou morte e nós devemos sempre vê-la como tal. Se você vencer, você viverá feliz e prosperamente. Mas se você perder, você pode ser gravemente ferido. Transforma tua capacidade em sofrimento, pobreza, saúde debilitada ou até mesmo te mata. Vamos para Efésios 6:10-18 e veja como Deus nos quer preparados para essa batalha de reinos, do qual a oração da meia-noite é uma arena decisiva para o resultado. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como eu disse anteriormente, a batalha da meia-noite é semelhante a qualquer outro aspecto de servir ao Senhor. É um assunto muito sério. Quando você ora à meia-noite, você luta e obstrui as atividades do reino de Satanás e você estaria cometendo um grande erro em pensar que eles não lutariam de volta ou ao menos para resistir tua investida. Nós estamos lutando contra uma formidável hierarquia de espíritos malignos. Eles são perversos, sem coração,
muito diplomata e resiliente. Paulo sabia essa realidade e foi inspirada por Deus para nos dizer para ter a certeza de que o grande poder de Deus está constantemente residindo em nós. E isso é o único idioma que o diabo entende: poder, autoridade, domínio. Se você se atrever a confrontar o inimigo sem o poder que é mais alto que o seu, você certamente encontrará problema. Sim, problema sério. O diabo é um estudioso do poder. Ele entende muito bem a dinâmica da autoridade. Por isso, que ele se prostra sempre que ele vê uma autoridade maior. E também, ele orgulhosamente o exerce sobre qualquer um que está debaixo de sua autoridade. Paulo disse aos Efésios, e a todo cristão, para serem forte com o domínio de um grande poder. Então, ele nos diz novamente para colocarmos toda a armadura de Deus de modo que nós possamos resistir às estratégias e armadilhas de Satanás. Portanto, Satanás é um estrategista e trapaceiro. Sim, ele é. Vamos conferir o significado dessas duas palavras, estratégia e armadilha, antes de nós continuarmos. Estratégia é a arte de planejar operações de guerra, especialmente dos movimentos dos exércitos e marinha em posições favoráveis para lutar, habilidade em controlar qualquer assunto. A armadilha é alguma coisa feita a fim de enganar, despistar ou vencer alguém, uma ação maquiavélica. Um trapaceiro enganador, uma pessoa maquiavélica. Portanto, nós lidamos com um inimigo formidável e perverso que é um perito em lutar, um enganador e muito maquiavélico. Sem imaginar, Paulo nos diz que devemos colocar toda a armadura de Deus, não alguma, mas toda, se nós formos nos preparar para o ataque do inimigo. A armadura foi preparada para nós, portanto, devemos vesti-la. E ela deve ser e não nossa. Agora, ao guerreiro da meia-noite, todo cristão deve certificar-se que eles estão constantemente vestidos com a armadura celestial. Vamos tomá-la uma peça após a outra. Nós começaremos da cabeça aos pés, capacete da salvação. Salvação é o estado de ser salvo do pecado e suas consequências. O início de qualquer relacionamento entre o homem e Deus origina-se no ponto da salvação. Nós devemos aceitar que Deus existe, que Ele ama e quer um relacionamento com Deus. Nós devemos chegar ao ponto onde nós reconhecemos que nós nascemos pecadores, confessemos nossos pecados, arrepender-se e aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Um guerreiro da meia-noite deve ser uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A pessoa deve ser salva do pecado e deve estar vivendo uma vida santa. Isso não é negociável. Ou você está salvo do pecado, pertence a Deus e busca santidade, ou você vive em pecado, pertence a Satanás e espera pelo castigo eterno. E é somente quando você pertence a Deus que você pode lutar a batalha do Senhor. Você não pode pertencer a um reino e lutar para outro. É parecido com o que você tem no exército regular. Você não pode ser um soldado americano e lutar para os ingleses, a menos que você seja um mercenário. Você pode estar alistado e passar pelo treinamento inicial antes que você possa se tornar um membro de um exército. Até mesmo a Bíblia reconhece isso em 2 Timóteo 2:3-4. Ele diz: Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2:3-4. Isso é muito claro. Quando você se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como teu Salvador, você está se alistando para o exército de Deus, e o que se espera é que você comporte adequadamente. Portanto, para se tornar um soldado de Cristo e qualifique-se para lutar suas batalhas, você deve ter a salvação. Você deve ser salvo. Não admira que a Bíblia coloque esse instrumento na cabeça. É o início de todas as coisas. É realmente o primeiro. Pecado é um assunto muito sério, tão sério que Deus o considera. A Bíblia o chama de perversidade contra Deus. E ele faz com que Deus esconda sua face de nós. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:1-2. E Davi também diz: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66:18. Os versículos acima claramente nos fazem compreender como Deus reage ao pecado. Ele disse que quando nós vivemos em pecado, Ele não teria nada para fazer conosco. Ele não ouviria nossas orações. Nós chamaremos por Ele e Ele não nos responderá.
Davi foi um pouco mais além para nos aconselhar a nem mesmo tentar chamar a Deus quando nós ainda não tivermos confessado e nos arrependido de nossos pecados. Isso Deus definitivamente sequer ouviria tal oração. Isso é muito sério. Você sabe que algumas pessoas se precipitam em orações sem se atentar a isso. Existem outros que continuam a viver em pecado, até mesmo imoralidade, e ainda afirmam que elas são guerreiros de oração. Eles pertencem a equipes de oração. Nenhum pecador deve estar envolvido em guerra espiritual sem primeiro entregar sua vida a Cristo e buscar santidade de todo o seu coração. Verdade. Viver em pecado e ao mesmo tempo se envolver com batalha espiritual pode ser um risco muito desastroso. Isso porque as potestades do inferno que você está se opondo veem seu estado no espírito. Eles sabem se você pertence a Cristo ou não, se você está em pecado ou não. Observe o caso dos 7 filhos de Seva. Quando eles viram como Paulo estava guerreando e derrotando as potestades do reino das trevas, eles tentaram fazer a mesma coisa e o Espírito os desgraçou. Eles não nasceram de novo e não viviam em santificação. Então eles não tinham autoridade para apoiar suas ações. Por favor, deixe-me ver isso rapidamente em Atos 19, 11 a 16. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjurou-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Atos 19, 11 a 16. Esse espírito maligno viu, no espírito que esses filhos de Seva, a versão King James os chamam de judeus vagabundos, não tinham direito e autoridade sobre ele. Então, agiu adequadamente questionando pela sua identidade, os atacando, ferindo e os desgraçando. Você pode enganar humanos, mas não os espíritos. Eles nos veem exatamente como nós estamos. Jesus nosso Mestre sabia muito bem disso quando lhe disse que aquele poder para derrotar o reino das trevas e suas obras foi dado para aqueles que creem, aqueles que são nascidos de novo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos do que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Marcos 16 e 16 a 18. Esses sinais, incluindo expulsar demônios, são para os crentes. Você primeiro se arrependerá de tudo, será salvo do pecado. Somente então você estará qualificado para essa graça. Também veja o que aconteceu em Lucas 10, 1,3,18 a 19, e depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades lugares aonde ele havia de ir. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E disse-lhes, eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aqui Jesus estava tranquilizando seus discípulos que ele deu a eles autoridade, poder, sobre todas as forças do reino das trevas e seus agentes. E porque ele os estava enviando, nenhum dano aconteceria com eles. Isso é ótimo. Nenhum poder do inimigo te causará dano quando o Mestre te envia. Portanto, um guerreiro da meia-noite deve ter tudo isso em mente. Você deve ser salvo do pecado, andar em santidade e também estar seguro que nenhum poder do inferno pode te ferir, porque você está sendo enviado pelo mais poderoso, o mais alto. Isso também se aplica para todo verdadeiro cristão salvo. Couraça da Justiça. A próxima peça da armadura é a couraça que a Bíblia chama de couraça da Justiça. A couraça protege as partes vitais do corpo como o coração, costela e outros órgãos internos. A Bíblia nos faz saber que a nossa justiça é de Cristo, e atribuída a nós, como nós cremos. Portanto, essa couraça, justiça de Cristo, protege nosso coração dos ataques do inimigo. E se a justiça de Cristo é a verdade em nós, deixe que ela sempre se manifeste em nosso caráter.
Cinturão da verdade. A verdade serve como nosso cinto que sustenta nossa armadura. Essa armadura nos fará ficar esperto e preparado para a guerra. E ela pode ser forte. Nós sempre buscamos e permanecer na verdade. A Bíblia diz que nós devemos comprar a verdade e não vendê-la. Nós temos um ditado que diz: a verdade é vida. E também se lembre de que Jesus é a verdade. Quando todas as outras coisas falham, a verdade não falhará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Escudo da fé. Essa armadura é muito importante para a nossa sobrevivência nessa guerra. A Bíblia diz que em cada batalha você precisaria de fé como seu escudo para parar as setas inflamáveis que são atiradas por Satanás para te atingir. O inimigo contra o qual nós estamos lutando, como nós já percebemos, é perverso e tático. Ele sempre cria uma forma de nos atacar e sempre virá quando nós menos esperarmos. Ele pode vir de qualquer forma. Eu gosto da maneira que a versão King James se refere a isso: dardos inflamáveis. E isso quer dizer quente, ardente, rápido, de repente, mísseis teleguiados, lançado num alvo. O inimigo virá com aflição, tentação e perseguição, apenas para frustrar seu esforço e tirar seus olhos do objetivo. E ele pode até mesmo usar instrumentos inexperientes, pessoas próximas a você, outros cristãos, entes queridos, barreiras para tuas orações, manipulação espiritual, etc. Eu entendo muito bem o que significa receber dardos inflamáveis do inimigo. Na verdade, eles virão frequentemente quando você se torna uma séria ameaça para o reino das trevas, mas você não deve se preocupar com isso porque Deus criou um plano adequado para nos proteger. Ele disse que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Davi também entende isso. Ele viu dardos inflamados do inimigo em diferentes formas e níveis e também o infalível amor, graça e proteção de Deus. Leia Salmos 91-12. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Glória a Deus. Aqui, Deus através do Salmo nos dá uma segurança completa dessa divina proteção. Portanto, nós precisamos não temer nenhuma seta do inimigo. O Senhor é o nosso escudo. Nós devemos confiar nele completamente. Eu gosto da maneira que o renomado evangelista Reinhard Bonnke coloca no seu livro, Fé, a conexão com o poder de Deus. Ele diz: contra todos esses sórdidos perigos, o cristão utiliza o escudo da fé. É a prova de bala. Nós desfrutamos da imunidade do controle do diabo e desfrutamos da vitória da salvação e liberdade. Nós podemos ser ousados, invencíveis através da fé no sangue redentor de Cristo. Eu conquisto o direito de guerrear no campo do inimigo. Forças demoníacas continuam a manipular a milhares, mas eu desafio as hostes do inferno com a cruz de Cristo. Naturalmente, isso me torna alvo para maldições e bruxarias. Feiticeiras nuas dançavam ao redor do meu hotel a noite toda para trazer seus poderes malignos sobre mim e paralisar a palavra de Deus. Foi um tremendo fracasso. Obviamente, se a fé pode nos defender das setas de Satanás, então ele irá querer tirar esse escudo de nossas mãos. Se ele não pode fazê-lo completamente, ele tentará nos enganar para que nós baixemos a guarda por um momento ou para destruir nosso escudo e nos deixar somente com sucatas e o que restou da fé. Sem fé, nós estamos abertos a terríveis prejuízos pessoais, moralmente, psicologicamente e espiritualmente. Nós vencemos o diabo nos protegendo com o escudo da fé, lançando a nossa confiança em Deus, e por isso, não dando lugar ao diabo em nossas vidas. Eu pessoalmente tenho experimentado os dardos inflamados do inimigo. Eles vêm de diferentes formas: perseguição,
ameaças e ataques espirituais, especialmente de um confronto poderoso. Eu me lembro de algo que aconteceu comigo algumas vezes em 2001. Nós fomos fazer a batalha da meia-noite em certa vila. As orações foram para quebrar as cadeias do inimigo no lugar. Nós deixamos nossa base bem cedo de manhã. Nós dirigimos mais de 300 quilômetros na cidade de Port Harcourt, estado de Rivers, na Nigéria. Assim que nos aproximamos do portão da cidade, a capota do nosso carro de repente voou e esmagou a frente do para-brisa. Instantaneamente, eu comecei a lutar com a direção porque a capota estava sobre o para-brisa estilhaçado. Eu perdi a visão da frente. E isso foi em uma rodovia movimentada. Depois de algumas manobras o carro finalmente parou. Nós não precisamos de ninguém para nos dizer que aquilo foi fruto de um ataque. Um espírito das serpentes das águas poderoso controlava o lugar que nós fomos orar. Nós fizemos batalha espiritual em seu domínio e eles iniciaram um contra-ataque. Sem dúvida, o objetivo era matar a todos naquele carro. Lembre-se que nós podíamos ter batido em alguma coisa aquela visão turva. Mas Deus nos salvou. A batalha continuou com cobras nos atacando em sonhos dias depois e nós percebemos mais tarde ataques semelhantes estavam acontecendo com as mesmas pessoas que participaram daquela oração. Eles foram também sendo assediados em sonhos por cobras. Algumas vezes, nós podemos experimentar esses ataques em sonhos. Demônios e outras criaturas assustadoras vêm nos atacar. Mas Deus sempre nos deu vitória. Ele disse que você pisaria serpentes e escorpiões e eles não lhes fariam mal algum. Ataques virão, mas Deus garantiu tua vitória. O inimigo pode planejar ataques físicos e perseguições contra você. Eu frequentemente recebo ataques, especialmente após programas evangelísticos. Eu me recordo de estar ministrando próximo a um mercado que era chamado de Leão e quando nós fomos descansar após a cruzada, durante a noite, nós lutamos com espíritos de leões. Sem dúvida, aquele mercado foi dedicado àquele espírito e agora ele está com o poder territorial do local. Mas nós não podíamos ser feridos, porque o leão mais forte e verdadeiro estava conosco, o leão da tribo de Judá. Existem tanto desses ataques, mas em todos, Deus disse que você será vitorioso. 1 João 5,4 diz: E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé é a espada do Espírito. A Bíblia diz que nós podemos possuir a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós fizemos alguns comentários anteriormente sobre a palavra de Deus. É uma ferramenta indispensável em nossa batalha contra o reino de Satanás. É com a palavra que Jesus derrotou Satanás no deserto. Jesus também disse que a palavra que ele falou era espírito. Então, quando nós falamos da palavra de Deus pela fé, ela instantaneamente se transforma em espada, instrumento de guerra, no mundo espiritual. A palavra de Deus também nos protegerá de cair em pecado e da apostasia. Portanto, nós podemos estudar e nos equipar com sua palavra. Nós podemos também ser receptivos à palavra rema que o Espírito de Deus pode nos dar para uma situação, em particular ou necessidade. Você não pode conquistar como um guerreiro da meia-noite sem mergulhar na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. O diabo tem medo de sua palavra. Ele fica frustrado toda vez que ele descobre que você tem a palavra, e não apenas em sua cabeça, mas em seu espírito. Não é de admirar que o livro de Apocalipse diga que nós o vencemos pelas palavras do nosso testemunho e pelo sangue do Cordeiro. A palavra e o sangue. Como Josué disse, medite nela dia e noite. Esconda em teu espírito. E não abandone também a tire dos seus lábios. Apaixone-se por ela. Fale-a sempre. Fale ao inimigo. Sim, sempre lance a palavra de Deus ao inimigo. Fale-a para as situações. Viva a palavra. Nenhum poder pode derrotar um cristão que tem a palavra de Deus. O poder está na palavra. Deus disse que ele elevou a palavra acima de seu nome. O Evangelho da Paz, a Bíblia diz, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Você deve levar o Evangelho com você por onde quer que você vá. Onde você colocar a planta dos teus pés, o Evangelho deve ir com você. Você sabe que o Evangelho é uma defesa. Ele trará luz para o teu caminho, enquanto você se desloca. Ele detectará as armadilhas e minas do inimigo no caminho. Deus protege aqueles que pregam o Evangelho. Ele trará bênçãos para as pessoas que te receberão e também destruirão as forças do reino das trevas no lugar. Como o salmista diria, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Salmos 91:13.
Orar em todo o tempo, essa é a principal função de um intercessor, orar. A Bíblia diz aqui, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Como você pode orar em todo o tempo e em todas as ocasiões no poder do Espírito Santo? Isso só pode ser possível quando nós estamos sintonizados com o Espírito Santo. Nós certamente saberíamos o que está em sua mente a qualquer momento, e também oraríamos adequadamente. Lembre-se de gastar mais horas em oração em línguas e orar a sua palavra. Portanto, nós devemos entrar na brecha, por outros. Um guerreiro de oração bem-sucedido é simplesmente um intercessor. Você ora pelos outros, não apenas por si mesmo ou pelos seus amados. Você ora por outros cristãos, cidades, nações, almas não salvas. Você pela divulgação do Evangelho. Deus também estará revelando alguns segredos e dando a você motivos de oração de tempos em tempos. O mais importante, você deve se ver como um sacerdote, constantemente oferecendo sacrifícios de oração em favor do povo de Deus. E lembre-se, a palavra de Deus diz que os sacerdotes devem estar entre o altar e o povo. Isso quer dizer entre Deus e os homens, entre o céu e a terra. Novamente, Paulo disse que você deve estar alerta e ser persistente em tuas orações. Isso quer dizer que nós devemos estar vigilantes, completamente vigilante e inflexível em nossas orações. Nossas antenas espirituais devem sempre estar em pé para pegar tudo o que acontece no espírito. Portanto, nós não podemos desistir. Nós devemos continuar a fazê-la novamente se for necessário. Lembre-se, o inimigo que nós estamos enfrentando não desiste facilmente. Então nós também devemos ser resilientes. Assim sendo, os guerreiros da oração da meia-noite, os intercessores e todos os crentes devem se revestir de toda a armadura para serem vitoriosos. Esses instrumentos de proteção para a guerra já estão preparados. Tudo o que você precisa é apenas vesti-los. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.